Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários dos informativos do TST do mês de agosto. Eu sou o professor Eldon Kramer e vou acompanhá-los aqui comentando o que tivemos importante no mês de agosto aqui que foi julgado no Tribunal Superior do Trabalho. E principalmente aquilo que é importante para o seu concurso da advocacia pública. Então, lógico que a gente não vai pegar todo o informativo e explicar todos os temas, porque alguns temas são importantes, já foram cobrados, há tendência de cair na sua prova, e outros não tanto. Então a gente vai dar prioridade para aquilo que realmente é importante para a advocacia pública. Então, para iniciar aqui, eu separei para vocês. O primeiro tema, ele não envolve a administração pública, mas são temas que já foram cobrados, que têm a ver, têm ligação aí com matérias que constam nas emendas, né, de alguns concursos das procuradorias. Aí a gente traz para vocês, para a gente dar uma comentada o que é importante. Aqui a questão, por exemplo, de patrão que contratou doméstica aos 12 anos pode ter salário penhorado. Aqui, embora você veja que a questão de trabalho doméstico, que não era tão importante para concurso da advocacia pública, mas temos a questão de penhora de salário, que isso aqui para o processo de trabalho é muito importante. É um tema bem cogitado em concursos públicos. Então aqui a terceira turma do TST deferiu o pedido de uma empregada doméstica de Araçaú para que seja expedido ofício a um consórcio da Bahia para saber se seu ex-patrão é empregado do empreendimento. Se a resposta for positiva, parte de seu salário será penhorado para pagar créditos e a indenização devidos à empregada. De acordo com os ministros, as verbas trabalhistas têm natureza alimentícia, o que afasta a empenhorabilidade salarial. Olha que interessante aqui, pessoal, esse julgamento do TST. Nós tivemos aí uma execução, né? Uma execução sobre verbas que eram de salários e indenização da empregada doméstica. Quando você vai penhorar, a primeira coisa que o executado vai dizer é: peraí, mas as verbas que vocês querem penhorar é verba salarial, seria impenhorável. Que isso aí, tanto para o Código de Processo Civil quanto para a CLT, são verbas impenhoráveis. Até porque eles pegam a base do CPC para dizer que é impenhorável. Só que você tem que dizer que a natureza jurídica do que está sendo executado também tem verba salarial. E nesse caso não se aplica a impenhorabilidade. O que também justifica pela própria base da lei de bem de família, que lá nós temos como exceção, por exemplo, ao bem de família, dívidas oriundas do próprio imóvel, né? Que você pode ter várias exceções lá na própria lei 8.009. Mas eu só fiz um parênteses sobre isso, mas na verdade aqui o que prevalece é o que? A verba salarial. E diante de verba salarial e verba salarial, nós temos a exceção, ou seja, não aplicabilidade na impenhorabilidade. E aqui, veja, prosseguindo nesse julgamento, o TST falou o seguinte: segundo o ministro, a impenhorabilidade dos vencimentos não se aplica aos casos de pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, como é o caso das verbas de natureza salarial devidas ao empregado. Para o ministro, nesse contexto, que é o ministro relator, né? Nesse contexto, é viável a pretensão da empregada doméstica de penhora sobre rendimentos do devedor, desde que observado o limite de 50% previsto no artigo 529, parágrafo 3º do CPC de 2015. O relator concluiu ainda que a decisão do TRT violou o artigo 100 da Constituição, que estabelece que os débitos de natureza alimentícia compreendem também os salários, né? Então aqui um julgamento que me chamou bastante atenção em referência a essa penhorabilidade salarial, que normalmente às vezes é colocado como um mito e sem abordar devidamente as exceções, né? E esse caso aqui é um que permitiu a penhora de salários, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês é a respeito de reintegração de um bancário que foi demitido na pandemia, né? E nesse caso aqui não foi deferido essa reintegração. E veja, são casos que se originaram de debates na época de pandemia, o que isso pode repercutir muito aí nos concursos posteriores, né? Porque é situação nova, contexto novo, né? Isso aí pode chamar muita atenção das bancas. Aqui o órgão especial do TST rejeitou o recurso de um bancário do Bradesco, no Rio de Janeiro, que pedia para ser reintegrado por ter sido demitido durante a pandemia.
da Covid-19. Segundo ele, o banco havia descumprido compromisso que previa manutenção de empregos durante a pandemia. Contudo, por unanimidade, o colegiado entendeu que não há suporte jurídico para a ordem de reintegração. Para o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, corregedor-geral da Justiça do Trabalho e relator do caso, falta clareza quanto ao suporte jurídico da ordem de reintegração. Não existe fundamentação quanto à hipótese de garantia de emprego que ampara a medida. Segundo o ministro, a dispensa constitui direito potestativo do empregador, decorrente do poder de direção, excetuadas hipóteses legais que trazem previsão restritiva ao exercício de tal direito. O corregedor-geral explicou que a Lei 14.020 definiu as situações excepcionais de estabilidade do emprego durante a pandemia, limitando-as ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda decorrente da redução da jornada de trabalho e do salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, e ao empregado com deficiência. Excetuadas essas hipóteses e as demais atinentes a garantias gerais de emprego, que não encontram causalidade nas mazelas da pandemia, não há respaldo no ordenamento jurídico para se restringir a decisão quanto à dispensa da imotivada. Então, pessoal, aqui também é um caso interessante, por quê? Porque envolve demissões na época de pandemia. O que foi levantado pelo empregado, que ele buscava essa reintegração, dizendo que ele não poderia ser demitido, porque ofenderia preceito legal e a questão da protetividade que foi dado do governo em relação aos empregados. Mas, na verdade, a situação dele não se enquadrava na lei, que ali se falava, por exemplo, empregados que receberam auxílio emergencial, empregados que, por exemplo, tiveram a redução da jornada de trabalho, deficientes, outros casos que não se enquadrariam no caso desse bancário. Então, ali ele não teria estabilidade que impediria, por exemplo, a sua demissão. Então, esse foi o julgamento da ST, eu achei interessante aí para trazer para vocês. Tudo que se refere ao Covid-19 é uma probabilidade de serem cobrados aí, porque são matérias novas, né? Matérias recentes e novas. Então, isso aí pode ser cobrado, sim, num concurso público. Outro julgamento aqui que eu trago para vocês é a respeito de um agravo interno com pedido de suspensão de liminar de sentença, né? O que o TST julgou aqui? Com fulcro na jurisprudência do Coleno Tribunal Superior do Trabalho e do Egrégio STJ, no sentido de que a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, para apresentar pedido de suspensão de liminar e de sentença, restringe-se às hipóteses em que atua na defesa do interesse público primário, né? O órgão especial por unanimidade manteve decisão agravada que reconheceu não configurada a legitimidade excepcional da requerente, uma vez que as alegações vinculadas pelo pedido de suspensão não evidenciam a necessidade de tutela da economia e das ordens públicas, mas sim estão relacionados ao exercício da atividade econômica pela requerente, revelando a defesa de interesse estritamente patrimonial. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem? A suspensão de segurança. A suspensão de segurança, que ela está prevista lá na Lei de Mandado de Segurança, na Lei 9494, em vários instrumentos normativos, mas em especial na Lei de Mandado de Segurança. E diz assim, quando você tem uma tutela provisória, por exemplo, deferida contra a Fazenda Pública, a Fazenda Pública, além de poder utilizar a figura recursal, como por exemplo o agravo de instrumento, ele pode ainda utilizar a suspensão de segurança, que é uma medida não jurídica, mas uma medida política, em que você vai levar até o presidente do tribunal, do qual aquela autoridade está circunscrita, e o presidente do tribunal pode suspender os efeitos daquela tutela provisória, né? Mas quem que pode utilizar? Normalmente é Fazenda Pública, administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, além das autarquias e fundações públicas. As empresas estatais, que é a sociedade de economia mista e empresa pública, que possui regime jurídico e direito privado, podem utilizar desde que seja para proteção do interesse público primário, que é aquele interesse público nato, né? Ofensa à ordem pública, finanças públicas, alguma coisa que se refira a essas situações. Agora, quando é defesa puramente patrimonial, como é esse caso, e não se refira a interesse público, não poderia, elas não teriam legitimidade. Aí elas têm que recorrer à esfera recursal mesmo.
mas suspensão de segurança ela não teria legitimidade. Até mesmo empresas privadas, por exemplo, concessionárias de serviços públicos, podem utilizar a suspensão de segurança se referir ao interesse público primário. Agora, se for interesse somente patrimonial, não vai ter direito, não vai ter legitimidade. Então, a questão da legitimidade está ligada ao quê? Ao interesse público primário, tá? Então, esse é um caso interessante que eu resolvi trazer para vocês, porque se refere ao processo civil e ao processo de trabalho propriamente dito, ok? Vamos à próxima decisão. Aqui se referindo à jornada de trabalho de advogado. Isso aqui tem corriqueiramente sendo cobrados em concurso público e também aqui na jurisprudência TST. Já é a terceira ou quarta vez que eu leio jurisprudências a respeito de jornada de trabalho de advogado. Aqui o TST julgou o seguinte: conforme jurisprudência consolidada nessa corte, em relação à jornada de trabalho de advogado empregado, contratado mediante concurso público, após o advento da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem, né, aplica-se o princípio da vinculação às regras do edital do concurso público, concluindo-se que a previsão da jornada de 8 horas de trabalho no edital do concurso equivale ao regime de dedicação exclusiva. Né? Isso aqui até para ver se aplica às exceções lá previstas do Estatuto da Ordem, que estabelece lá se o trabalho é integral, né, exclusivo ou não, né, dependendo da situação concreta e da carga horária. Aqui o que se avaliou? Que o advogado está sujeito às regras do edital do concurso, ou seja, ao próprio estatuto daquele concurso público ao qual ele prestou. Então é um regimento que precede ao próprio estatuto da OAB. Não quer dizer que o estatuto não se aplica. É a mesma coisa nós, advogados públicos. Nós fazemos um concurso para procurador de Estado e nós temos uma lei orgânica da carreira, né? A lei orgânica da Procuradoria do Estado. Mas não quer dizer que não se aplique também o Estatuto da OAB. Tem várias prerrogativas do advogado público que a gente recorre ao Estatuto da OAB. Mas referente à carga horária, a gente tem um estatuto próprio, que é a lei orgânica da PGE, tá? Em detrimento daquilo que o Estatuto da OAB regulamenta. Tá, ok? É isso aqui que o TST quis nos informar. Vale a carga horária, a jornada de trabalho do concurso público, que rege aquele concurso público, ok? Outra questão que eu trago para vocês do sobreaviso. Exercente de cargo de confiança. Será que essas horas de sobreaviso se aplicam àquele cargo de confiança, por exemplo, o gerente, ao gestor, né, daquele negócio que é contratado como cargo de confiança? Aqui diz o seguinte: o empregado exercente de cargo de confiança previsto no artigo 62, inciso 2 da CLT, não tem direito a horas de sobreaviso, haja vista a necessidade de um controle dos horários de trabalho para sua concessão e a incompatibilidade entre a sistemática do controle de jornada e a atividade exercida pelo trabalhador inserido no referido dispositivo. Então, o cargo de confiança, por exemplo, que isso, por exemplo, é um cargo comissionado na administração pública, ou um cargo de confiança que a gente tem, por exemplo, um gerente de uma loja, num supermercado, ele não tem controle da jornada de trabalho. Então, portanto, ele não vai receber o sobreaviso porque não tem como exercer esse controle. Então, se ele tem, por exemplo, um controle, como diz de fato, né, mas ele não está ali, por exemplo, batendo ponto. Ele quer sair um pouquinho antes, ele pode. Também ele vai sair depois, se for o caso. Normalmente, esses trabalhadores é o último que sai, né? Mas ele não tem um controle de horário, ele não precisa bater ponto, né? Se bater ponto, ele já desconfigura essa questão. Mas como ele não tem o controle de horário, também ele não vai receber essas horas de sobreaviso, tá ok? Então, uma jurisprudência aí que já vem acompanhando entendimento já clássico aí da própria justiça laboral. Outra questão que eu trago para vocês, que também já trouxe temas similares aí em outras oportunidades, é a respeito do adicional de transferência, né? Esse adicional de transferência é previsto lá no artigo 469 da CLT. Aqui diz o seguinte: é devido ao pagamento da adicional de transferência no importe de 25%, previsto no artigo 469, parágrafo 3º da CLT, e tratado na orientação jurisprudencial 113 do TST, no caso de sucessivas transferências durante o contrato de trabalho. Na espécie, houve diversas transferências no curso do contrato laboral, 6 no total, sendo que a última durou mais de 3 anos,
Sabe-se que, em relação ao critério temporal da transferência, a jurisprudência dessa Corte Trabalhista entende como provisória aquela cuja duração não supere 2 anos. Contudo, no caso em análise, em razão da sucessividade das transferências efetivadas, deferiu-se o pagamento respectivo adicional. Então, isso aqui, como você teve sucessivas transferências, né? Uma que até durou mais, 3 anos, você tem aí o direito adicional de transferência. E o que levou em conta que o TST essa sucessividade, ou seja, você teve mais de 6 transferências, né? Isso significa muito aí e justifica o pagamento do adicional. Pessoal, basicamente seriam essas as questões que apareceram aí de diferentes nos informativos do TST do mês de agosto. Espero ter ajudado, né, nesse estudo. Justiça do trabalho, de uma forma geral, é um mundo à parte, mas direito do trabalho e processo de trabalho são muito importantes para o seu concurso público. Eu sempre falo, vocês que vão me acompanhando sabem que eu sou meio repetitivo quanto a isso, mas direito do trabalho e processo de trabalho tem que ser aquela carta coringa para vocês. Vocês têm que ir bem nessa matéria. E o que me levou a ir bem, por exemplo, é ler súmulas do TST, acompanhar essa jurisprudência, que muitas das questões estão aí. Então, por isso que a gente traz aí um entendimento bem atualizado a respeito desses informativos. Beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e nos encontramos mês que vem. Um grande abraço.